Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do Jack Chan pra vocês. Hoje com uma dica, rapaz. Vou tentar ser mais direto ao ponto aqui de novo pra vocês. Uma dica espetáculos aqui, exclusivo do canal Jack Chan. Na verdade é mais um clickbait, tá? Não é exclusivo não. Eu peguei esse aqui da gringa, tá? Não fui eu que inventei. Mas eu não vi nenhum brasileiro falando sobre isso e eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou fazer uma pergunta aqui pra vocês sobre a questão de undervolt aqui na minha CFTB, né? Prestem atenção nesses três gráficos de frequência. Nós temos esse primeiro aqui, esse aqui e esse aqui. São três exemplos. Mas apenas um deles tem mais desempenho. Eles têm os mesmos parâmetros, preciso falar isso, não falei. Eles têm os mesmos parâmetros de 900 mV com 1890 de frequência. Eles são fazendo um undervolt nos mesmos valores, eles não sobem mais a frequência depois disso. Todos os três. Olha só. 900 com 1890 e os outros também é a mesma coisa. Esse gráfico aqui, esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro. O segundo tem mais desempenho. Você vai ganhar um pouquinho mais de estabilidade, um pouquinho mais de FPS, especialmente quando você tiver mais estresse na tua placa. A diferença não é gigante, mas talvez seja uma coisa que você queira explorar aí no seu jogo ou em alguma aplicação que você estiver usando. Como fazer esse gráfico aqui? Vamos lá, vamos resetar e mostrar como é que faz. Vamos supor que nosso valor de referência que a gente quer utilizar seja 900 mV. Então a gente procura aqui 900, sobe, procura o quadradinho, achamos o quadradinho de 900. Nós vamos olhar para a esquerda e vamos ver que temos o valor aqui de 17,55, que é o valor que é utilizado normalmente na placa. Então, quando ela estiver com essa frequência, ela usa essa voltagem. Vamos dizer que nós queremos fazer um undervolt e utilizar, na verdade, 1890 de frequência com essa mesma voltagem aqui. Nós vamos pegar uma calculadora e vamos diminuir 1890 de 1755, que é esse valor. E eu já sei que esse valor aqui, né, tá por volta de 120, tá? 140 na realidade, deixa de ser burro. 135. Meu Deus. Pronto. 135. Esse é o mestre da matemática. Parabéns. Com 135, o que nós fizemos aqui? Viemos aqui na MSI, né? Fora da curva de tensão e digitamos 135 aqui no slider do Core Clock. Pode ser que você tenha uma skin diferente, mas você vai procurar algo desse sentido, que vai ter um slider também, provavelmente. Você vai poder adicionar esse número. Você digita essa diferença. Lembrando que é 1890 menos o valor que normalmente a placa já trabalha naquela milivoltagem. Nesse caso foi 135 a diferença, eu digito mais 135 aqui, dou Enter e ele vai subir toda a curva para cima, como você pode ver. O que a gente vai fazer agora? Esse é o quadradinho referência que já está selecionado, nós vamos clicar no próximo, vamos apertar Shift, botão esquerdo do mouse e vamos selecionar até o fim, vamos dar Shift Enter e vamos digitar aqui 1890 e dar Enter de novo. Se eu não me engano, o Enter precisa ser o Enter do meio do teclado, tá? Quando eu clico naquele Enter no numpad, talvez você tenha um teclado com numpad, ele não funciona por alguma razão, sei lá. Mas dessa forma aqui funcionou. Pronto, você já pode salvar o perfil aqui, clicando aqui no disquete, selecionar uma dessas slots para salvar e você vai utilizar isso aqui. É importante alguns pontos para você. O primeiro é o seguinte, você percebe que a linha cinza, essa aqui de baixo, é a linha original da placa de vídeo. E ela significa que é um ponto de referência para você saber como é que ela normalmente estaria. A gente acabou de fazer um undervolt em frequências mais baixas, então você precisa refazer o teste. Vamos dizer que você já tem um perfil com outro gráfico, com os mesmos valores que eu falei aqui. Por mais que você esteja colocando os mesmos valores onde você vai fazer um undervolt máximo, onde ele não vai subir mais a voltagem, você precisa refazer os testes porque você aumentou, você fez um undervolt em frequências mais baixas. Perceba aqui, ó. Agora eu estou pedindo menos voltagem em determinadas frequências mais baixas. Perceba que, por exemplo, aqui em 1500, quando ele ativava, normalmente a placa pedia, usava 800 mV voltagem. Agora, ela vai usar apenas 730. Então tem uma diferençazinha que pode causar uma instabilidade para você. A diferença de FPS desse gráfico aqui para esse aqui e para esse não é muito considerável, mas existe. Quanto mais estresse você colocar na placa, mais perceptível pode ser. De onde eu estou tirando essa informação? Vamos vir aqui para o jogo rapidamente. Aqui nós temos o Riva Tuner, estamos aqui no Battlefield 5. Nós estamos aqui no Riva Tuner, certo? Essas informações que estão na tela vêm do Riva Tuner do MSFT Banner. Todo mundo já conhece isso, se você não sabe, tem vários tutoriais no YouTube de como fazer. Perceba ali que na linha da 3060 Ti nós temos 1560 ali no final, que é o valor, o Core Clock alvo que a placa está querendo chegar de acordo com o estresse que ela está tendo aqui agora. É um valor alvo, mas não é um valor real. Aquele valor verde claro ali, o último, é um valor que eu consigo com o programa HWInfo. Se eu associar o HWInfo ao Riva Tuner, eu consigo ver essas informações aqui. E ele é um valor que mostra algo mais aproximado do que a placa realmente está trabalhando, uma média, tá? Não sei exatamente como é que é o algoritmo, mas é uma média mais aproximada do que a placa realmente está trabalhando.
Nesse momento o jogo está travado a 30 FPS, ele não está estressando tanto. A diferença do valor branco que está ali em cima para o valor de baixo, o verde claro, é uma diferença pequena. Mas como eu falei, se eu estressar mais a placa, você vai perceber que a tendência aqui é nós termos uma diferença maior. Eu acabei de perceber que eu não apliquei o perfil, né? Deixa eu aplicar aqui o perfil. Esse aqui, ó. É o perfil que eu falei que dá mais desempenho. Deixa eu aplicar ele aqui. Beleza. Tá? Então agora eu tenho os valores que eu coloquei de voltagem, também tá aparecendo ali. E você vai perceber o seguinte. Quando você fizer esse teste aí, se você quiser entender, esse valor do Effective Clock, com o perfil que eu ensinei pra vocês hoje, ele fica mais estável. Tá? Ele fica mais próximo do valor que eu coloquei. Eu até coloquei 1890, mas por alguma razão, nesse gráfico, ele algumas vezes busta pra cima, então ele tá indo ali, o alvo, o branquinho, tá 1905. Mas o que importa é o Effective Clock, que é um valor mais aproximado de como realmente a placa tá trabalhando. Se você colocar os outros perfis que eu mostrei no começo do vídeo e testar, você vai perceber que esse Effective Clock, ele vai tender a ficar mais instável nos outros gráficos. E nesse aqui ele vai ficar bem mais estável. Ele vai variar menos e vai ficar mais próximo do valor que você colocou. É dessa forma que você vai conseguir um pouquinho mais de desempenho. E de novo, falo pela terceira vez provavelmente. Para você perceber isso mais, você precisa estressar mais a placa. Quanto mais estresse, mais perceptível vai ser. Potencialmente mais FPS você vai ganhar se usar o gráfico que eu ensinei. Certo? Bom pessoal, é basicamente isso. Tá? Queria fazer o tutorial mais rápido possível. Tem vários detalhezinhos que eu quero falar para vocês, mas isso vai ficar muito longo. Tá? Por exemplo, eu poderia mostrar aqui o outro perfil, mas não precisa. Ele vai ter uma variação maior. Esse 1890, por exemplo, ele vai cair para 1840, 1830. Vai ficar uma distância maior para o valor que eu quis. E isso efetivamente diminui um pouco o desempenho. Um detalhezinho bem rápido que eu queria dizer. Algumas vezes quando você aplicar o perfil que você salvou, ele vai mudar um pouco desses valores. Dependendo da placa, da temperatura que a placa já está, ele vai ajustar um pouquinho para cima ou para baixo. Foi o caso aqui. Eu fiz esse perfil com 1890, eu apliquei, mas ele por alguma razão ele busca para 1905. Eu não entendo muito bem. Eu pesquisei e vi que depende da temperatura da placa, mas se eu, por exemplo, aplicar esse perfil aqui, eu tenho esse aqui, algumas vezes ele puxa mais para baixo. Não sei exatamente por quê, por mais que ele esteja acertado aqui, ó, para 1890. Se alguém souber por quê, fora da questão da temperatura, pode se sentir à vontade de ir nos comentários e ajudar a comunidade, certo? Um outro detalhezinho também rápido para mostrar esse gráfico aqui. Se você quiser ver como que eu fiz esse gráfico lá naquele meu outro vídeo do Undervolt, vai estar bem próximo desse aqui. Esse aqui seria um meio termo entre esse que foi que eu ensinei hoje e esse aqui que eu já vi alguns youtubers ensinando. Esse aqui eu não entendo muito bem porque a galera faz esse, tá? Como é que a galera chega nesse aqui? Ele vem, reseta tudo aqui, ele pega o 900, né? Por exemplo, é o valor que ele quer aqui. Ele vem aqui no próprio MSF Afterburner e diminui menos 250 ou menos 200, por exemplo. Ele traz toda a curva para baixo, né? Eu não entendo muito bem isso aqui. Por que eu queria fazer isso aqui? Ele vai, pega os 900, sobe aqui para o valor que ele quer, vamos dizer 1890. Ele dá um aplicar e pronto. Ele causa esse gráfico aqui que tem uma montanha maior. Mas perceba que agora eu estou utilizando voltagens maiores em frequências menores, né? Olha só, 825, antes ele só ativava com 1600. E agora, o 825 está ativando em 1300. Então eu não entendo porque que algumas pessoas fazem isso. Eu até já vi um youtuber gringo, gigante aí, né, fazendo isso aqui, mas ele não explicou por que ele faz isso. Se alguém souber, tiver uma razão para isso aqui, eu não tô vendo nenhuma razão de fazer isso, tá? Eu tô dando mais voltagem para frequências menores. Aliás, eu tô dando mais voltagem do que a própria placa por padrão dá. Pra mim não faz sentido. Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Um grande abraço e até a próxima. Então tá aí, a plaquinha show de bolas, né? Placa explosiva aí da China aí, a 3060. Cara, não, pera um pouquinho, deixa eu botar. A pena que não dá pra botar mais perto, cara, mas tá uma barulheira do caralho, meu irmão. Né? Pera aí, dá pra vocês verem, pera aí. Dá pra vocês entenderem, olha lá. É esse aqui? É, olha isso. O cara mora no aeroporto, velho. Pelo amor de Deus. Ele mora no aeroporto. Fica passando um avião ali, um aviãozinho. Cara, essa placa de vídeo faz muito barulho com esse RPM, cara. Que coisa absurda, velho. Dá até agonia, que dá a sensação que ela vai queimar a qualquer momento. Que ela não vai aguentar rotacionar a tanta velocidade, mano. Caralho, que coisa barulhenta da porra, meu irmão. Grande abraço, meus amigos.